Você já sentiu como se a atmosfera da sua casa estivesse carregada? Como se algo invisível estivesse sugando a sua paz, a sua energia, a sua alegria? E se eu te dissesse que isso pode estar prestes a mudar radicalmente? Porque hoje, algo poderoso vai acontecer dentro do seu lar. Neste exato instante, arcanjos estão sendo liberados dos céus com espadas flamejantes, asas de luz e ordens divinas para purificar, selar, restaurar e ativar o sobrenatural dentro da sua casa. Esta oração não é um simples texto. É uma convocação celestial, um decreto espiritual, um mover do reino de Deus que responde ao clamor da sua alma cansada. Se você sente que sua casa precisa de proteção, se sua alma anseia por paz, se seu coração pede cura, fique comigo até o fim desta oração. Escreva agora nos comentários: eu tomo posse dessa oração. Isso não é apenas um comentário, é um ato profético que sela o início da sua transformação. Arcanjo Miguel, guerreiro invencível do trono de Deus, ergue agora tua espada flamejante e adentra esta casa com autoridade suprema. Como general do exército celestial, enviado diretamente pelo Altíssimo para esta missão divina. Que tua entrada não seja silenciosa, mas marcada por um clarão do céu que inunda todos os cômodos com uma luz tão forte, tão viva, que nenhuma sombra consegue resistir. Que tua presença seja sentida como um terremoto espiritual, abalando as estruturas invisíveis que sustentavam o caos, a discórdia e o medo. Tu não vens com destruição, mas com discernimento. Tua espada não corta pela violência, mas pela justiça. Ela separa com precisão divina aquilo que vem da luz e aquilo que ainda está contaminado pelas trevas. Ela divide o santo do profano, a paz da confusão, a verdade das mentiras, o que vem do céu do que foi gerado pelo inferno. Miguel entra não apenas nos cômodos físicos, mas nos territórios emocionais, nas memórias esquecidas, nas feridas que ainda sangram em silêncio. Que tua luz revele, que tua espada liberte, e que tua presença transforme cada canto desta casa em solo intocável por qualquer influência maligna. E que a tua passagem não seja momentânea, mas permanente. Que tua vigília seja constante. Que tua espada esteja sempre erguida. Que tua autoridade esteja sempre ativa. Que esta casa seja conhecida no mundo espiritual como morada guardada pelo Arcanjo Miguel. Que os céus saibam, que os anjos celebrem, e que o inferno trema. Porque onde tua luz entra, a treva não apenas recua, ela desaparece. Passa, Miguel, com tua espada sagrada por cada canto deste lar, como quem varre com fogo santo toda sombra escondida. Começa pelos quartos, onde os sonhos foram adormecidos pelo cansaço da rotina, pelo peso das frustrações e pelo medo do amanhã. Entra nesses lugares de descanso e transforma-os em cenários de renovo espiritual. Que o travesseiro se torne altar de revelações e que o sono seja instrumento de cura profunda. Percorre as salas, onde muitas vezes as palavras se perderam no silêncio e as emoções foram abafadas por distrações. Que esse espaço, onde as famílias se reúnem, volte a ser lugar de comunhão, de abraço sincero, de conversa com propósito. Que ali a paz reine não apenas como ausência de conflitos, mas como presença tangível do céu. Caminha agora, Senhor, por cada canto desta casa, corredores silenciosos, janelas abertas ao invisível, portas que foram, por vezes, entradas para batalhas espirituais não percebidas. Sela com tua luz cada centímetro, cada passagem, cada vão. Que tudo o que tentou se infiltrar em oculto seja agora expulso com autoridade celestial. Que nenhuma brecha permaneça aberta, nenhuma rachadura espiritual seja ignorada. Tua espada flamejante trace, com precisão de anjo guerreiro, uma linha intransponível de proteção. Que essa linha purifique tudo o que for impuro, proteja tudo o que for santo, e separe com fogo o que vem de ti daquilo que o inimigo tentou plantar sorrateiramente. E onde houver dor emocional, vai além, Senhor. Vai além do que é dito. Vai além do que é lembrado. Desce até as raízes mais enterradas, aquelas dores antigas que criaram fortalezas silenciosas na alma. Corta agora, com tua mão de justiça e compaixão,
as correntes invisíveis dos traumas mais profundos. Corta as marcas da rejeição, os silêncios que feriram mais do que gritos, os abandonos que ainda ecoam na memória de quem sorri por fora, mas chora por dentro. Arranca como se arranca uma erva daninha, pela raiz, sem deixar restos. Que nenhuma lembrança dolorosa continue funcionando como veneno oculto. Que tudo, absolutamente tudo, seja tocado, curado e transformado pela doçura da tua presença amorosa, pela tua luz que regenera e refaz. Que onde havia lembrança de dor, floresça agora a memória da tua cura. Onde houver trevas espirituais, Senhor, não permitas que reste sequer um resquício de escuridão. Envia agora a tua luz, não uma luz comum, passageira, mas uma luz eterna, viva, vibrante e incontestável. Uma luz que carrega o próprio som do céu, que brilha com intensidade sobrenatural, como uma tocha divina que avança mesmo nos recantos mais escondidos, mais esquecidos, mais sombrios da casa e da alma. Que essa luz não apenas revele o que estava encoberto, mas que exponha com clareza tudo o que precisa ser purificado. Que ela purifique com doçura e poder, como um rio de fogo e bálsamo. Que santifique cada espaço não com religiosidade, mas com presença viva. Que ela invada os armários onde memórias dolorosas foram guardadas, os cantos negligenciados pela pressa do cotidiano, os objetos sem propósito que carregam histórias esquecidas e transforme cada detalhe deste lar em altar de glória. Que até a poeira acumulada, aquela que ninguém vê, aquela que se esconde entre móveis e memórias, se torne agora símbolo profético de tudo o que está sendo varrido, limpo, arrancado e transmutado espiritualmente neste momento. Que essa luz brilhe tanto, que até os olhos mais céticos percebam que algo mudou. Que até quem passar do lado de fora sinta o reflexo da tua presença viva aqui dentro. E onde houver confusão, brigas, palavras duras ou silêncios pesados, que desça sobre este lar um reinado de paz inabalável. Não aquela paz frágil que depende de circunstâncias, mas uma paz sólida, que nasce da tua presença constante e do governo absoluto do céu. Que essa paz transforme o tom das vozes, cure os gestos agressivos e refaça os vínculos desgastados. Que os muros erguidos pela incompreensão se desfaçam como o pó diante da tua brisa. E que cada ambiente, a partir de agora, seja dominado pela harmonia divina, uma atmosfera onde até os pensamentos se aquietam e onde o coração encontra descanso verdadeiro em ti. Não permitas que nenhum espírito de discórdia, nenhum laço herdado de escassez ou ressentimento continue reinando neste lugar. Que a tua espada, Miguel, seja como uma linha de fogo invisível, circundando este lar, selando com a certeza de que aqui só habita o que vem de Deus. E tudo que não glorifica ao Altíssimo, que caia por terra agora. Em nome de Jesus, amém. Arcanjo Rafael, médico celestial, percorre este lar como um bálsamo vivo. Cura as feridas invisíveis, os corpos cansados, as almas exaustas. Restaura o sono, limpa os pensamentos, purifica o ar. Que até as lágrimas derramadas se transformem em sinais de libertação. Arcanjo Gabriel, voz do Altíssimo, sopra agora tua trombeta silenciosa sobre este lar como quem inaugura um novo tempo, um novo ciclo, uma nova atmosfera. Que teu sopro profético, carregado de luz e sabedoria divina, invada como um vento suave, porém irresistível, todos os cômodos desta casa. Que cada parede, cada fresta, cada centímetro deste lar seja impregnado pela tua frequência celestial, dissipando não apenas a névoa mental, mas também o peso da dúvida, a confusão dos pensamentos e o barulho invisível que atormenta o coração. Que tua presença seja como um alvorecer espiritual, iluminando as mentes com discernimento celestial, não um conhecimento comum, mas uma clareza que vem do próprio trono de Deus. Que as dúvidas que antes enfraqueciam, agora se dissolvam como neblina diante do sol da revelação. E que os corações, antes inquietos e fatigados pelas batalhas diárias, encontrem um descanso profundo, não um simples alívio, mas um repouso sólido, inabalável, nas verdades eternas que só o céu pode revelar. Gabriel, entra com tua voz suave e poderosa nos diálogos que precisam ser redimidos.
Entra nas conversas interrompidas por mágoas, nos pedidos de perdão engasgados, nas palavras engolidas por medo ou orgulho. Toca, com tua presença, as frases que nunca foram ditas, mas que ainda ecoam no coração. Toca também nas palavras ditas com raiva, que feriram mais do que protegeram, e nas ausências de diálogo que construíram muros entre corações que nasceram para caminhar juntos. Sopra tua unção sobre os silêncios prolongados, aqueles que viraram distância, e transforma cada silêncio em ponte, não em barreira. Que a empatia renasça como linguagem oficial desta casa. Que cada frase dita entre essas paredes carregue mais do que sons. Carregue compaixão, intenção pura, respeito, amor e propósito. Que os tons de voz baixem, que os olhos voltem a se encontrar, que os diálogos deixem de ser armas e passem a ser bálsamos. Que as conversas aqui dentro se tornem instrumentos de cura e não de ferida. Que as palavras deixem de ser lanças e se tornem sementes, sementes de paz, de reconciliação, de recomeço. Que o ambiente desta casa seja tão cheio da tua unção, Gabriel, que até o não dito comece a ser tratado. Que até os silêncios gritem restauração. Que esta casa seja conhecida, não pelos seus móveis, mas pelas conversas que salvam, pelos abraços que curam e pelos gestos que falam mais do que qualquer palavra. Restaura, Gabriel, os vínculos fragilizados pela rotina, os sonhos esquecidos pela correria, os planos abandonados pelo cansaço. Sopra teu alento divino e reacende a esperança. Que esta família volte a sonhar com ousadia, a planejar com fé e a sorrir com leveza, como quem já enxerga a manifestação das promessas de Deus em cada detalhe do cotidiano. Que esta casa não seja apenas um espaço de convivência, mas um território sagrado de propósitos eternos. Se você está sentindo a presença dos céus enquanto ouve essa oração, não ignore esse sinal. É o Espírito Santo confirmando que algo está sendo transformado aí dentro, no seu lar, na sua mente, no seu coração. Por isso, declare com fé nos comentários: minha casa está sendo selada com fogo e luz dos céus. Não como um simples comentário, mas como um decreto espiritual, um selo profético que será testemunhado pelos anjos e registrado no céu. Curta este vídeo como um ato profético, como quem planta uma semente invisível num solo celestial. Cada curtida é um gesto de fé que ativa milagres. Inscreva-se agora mesmo no canal Riqueza e Prosperidade Divina e ative o sininho da fé para que nenhuma oração do céu passe despercebida por você. Aqui, cada vídeo é uma chave, cada palavra é uma espada, e cada oração é uma porta aberta rumo à promessa de Deus para a sua vida. Miguel, príncipe das milícias celestiais, ergue tua espada de fogo e desce agora com força gloriosa sobre este lar. Traça ao redor desta casa um círculo de fogo vivo, ardente e santo, não apenas como proteção, mas como delimitação espiritual. Que esse círculo seja como muralhas de luz flamejante, mais fortes que o ferro, mais invioláveis que os portões celestiais. Que nenhum mal possa sequer se aproximar. Que todo espírito de confusão, inveja, escassez ou discórdia seja repelido antes mesmo de tentar entrar. Que nenhuma maldição tenha poder de pousar. Que nenhuma palavra carregada de ódio encontre solo fértil. Que nenhuma seta lançada na calada da noite atravesse esse escudo. Que tudo o que for contrário à vontade do Altíssimo se desintegre ao toque da tua presença. Miguel, fecha os ouvidos espirituais desta casa contra as mentiras do inimigo. Corta com tua lâmina de justiça toda raiz de maldição hereditária, toda palavra maldita que ainda ecoa no inconsciente da família. Vai além das paredes, arcanjo. Vai nas memórias enterradas, nas frases que nunca foram esquecidas, nos olhares que marcaram com dor. Que tua chama incendeie os cantos mais escuros, queime as raízes escondidas de opressão e consuma até a poeira espiritual acumulada em anos de feridas. Que nenhuma brecha reste, que nenhuma sombra permaneça. Que este círculo seja a marca visível do céu sobre esta casa, sinal de que aqui, só a luz tem autoridade. Que os céus reconheçam, que os anjos celebrem e que o inferno tema. Este lar agora é solo selado por ti, Miguel, com fogo sagrado que nunca se apaga. Rafael,
Médico divino dos céus, entra agora neste lar com tuas mãos cheias de bálsamo celestial, trazendo cura não só ao que é visto, mas principalmente ao que é oculto. Que cada cômodo desta casa seja transformado em uma verdadeira sala de operação espiritual, onde as dores mais profundas são tratadas com a delicadeza de um anjo enviado do trono do Altíssimo. Que o sofá, tantas vezes testemunha do cansaço, da angústia e do silêncio reprimido, se converta num altar de descanso sagrado. Que ao sentar-se ali, os moradores sintam como se fossem abraçados por uma nuvem de paz, onde o corpo recupere energia e a alma se recarregue com esperança e leveza. Que o quarto, que por tantas vezes viu lágrimas silenciosas e insônias angustiantes, seja agora consagrado como um santuário de restauração divina. Que o travesseiro seja ungido com óleo espiritual, e que ao deitar, cada coração encontre abrigo nas asas do Altíssimo. Que os sonhos voltem a florescer com cores vivas, com visões de promessas, com direções vindas do céu. Que até o ar desta casa seja purificado por tua presença, Rafael. Que cada molécula carregue leveza espiritual, e que cada respiração seja como um sopro de renovo direto do Espírito Santo. Que respirar aqui seja respirar esperança. Que viver aqui seja experimentar cura contínua. Que esta casa não apenas abrigue pessoas, mas que abrace corações. Que respire cura em todos os sentidos, cura física, para o corpo que se desgastou na batalha do dia a dia. Cura emocional, para as feridas abertas por palavras e ausências. Cura espiritual, para as áreas da alma que estavam adormecidas, secas, esquecidas. Rafael, transforma cada centímetro deste lar em território onde a enfermidade não encontra morada, onde a dor não encontra alimento, onde o sofrimento não encontra permanência. Que aqui haja riso no lugar da angústia. Que aqui haja louvor no lugar do lamento. Que aqui, tudo que viveu o peso da enfermidade, experimente agora o milagre da tua presença curadora. Gabriel, mensageiro da verdade eterna, abre agora o céu sobre esta casa e libera sabedoria sobrenatural sobre cada vida que aqui habita. Que as mentes sejam iluminadas com uma clareza que ultrapassa o entendimento humano. Que os pensamentos deixem de ser turvos. Que a confusão seja dissolvida como neblina diante da luz do amanhecer divino. Que a sabedoria que desce do trono de Deus preencha os espaços vazios de entendimento, os momentos de dúvida, os cruzamentos da vida onde não se sabe que direção tomar. Que as decisões deixem de ser guiadas por pressa, medo ou pressão externa, e passem a ser tomadas com a segurança de quem ouve diretamente a voz do céu. Que os corações aprendam a discernir os tempos e as estações espirituais. Que os moradores desta casa não andem mais no escuro da indecisão, mas sob a tocha acesa da revelação divina. Que as portas corretas se abram com leveza sobrenatural, como se fossem empurradas por mãos angelicais invisíveis. Que cada caminho certo se ilumine com sinais inequívocos. E que as portas erradas, aquelas que poderiam gerar atraso, dor ou frustração, sejam fechadas com força antes mesmo de serem tocadas. Que a proteção divina não permita nem o engano do toque. Que os olhos espirituais sejam tão treinados que até os atalhos sedutores sejam reconhecidos como armadilhas e evitados. Que cada passo dado a partir deste momento seja como pisar em chão preparado por Deus, como quem caminha por uma estrada pavimentada por anjos. Que a voz de Deus se torne o som mais audível dentro dos corações, mais nítido do que qualquer pensamento, mais forte do que qualquer conselho externo, mais seguro do que qualquer lógica humana. Que a certeza venha de dentro, da conexão direta com o Espírito Santo. Traz, Gabriel, paz profunda ao peito, uma paz que não oscila com as circunstâncias. Traz convicção sólida à alma, convicção de propósito, de chamado, de missão. Traz direção clara aos caminhos, como quem coloca placas visíveis, como quem sussurra rotas no ouvido espiritual. Que este lar, a partir de agora, não seja mais conduzido por incertezas, por achismos, por sentimentos passageiros, mas que seja completamente governado por revelações vindas diretamente do céu, como mapas celestiais entregues em mãos humanas. Que aqui, o próximo passo nunca seja um salto no escuro,
mas um avanço em fé sobre o terreno revelado pela luz de Deus. Agora, diante dos céus abertos, com total reverência, temor santo e fé inabalável, levantamos nossa voz como sacerdotes do lar e declaramos com autoridade espiritual e poder profético: esta casa está selada pela espada flamejante de São Miguel, pelas mãos curadoras de São Rafael e pela luz reveladora de São Gabriel. Que essa declaração suba como incenso puro ao trono do Altíssimo e ecoe no mundo espiritual como um decreto eterno, incontestável, inquebrável. Que cada palavra aqui pronunciada seja como um martelo que despedaça o mal, como um trovão que silencia toda a influência das trevas. Nenhuma força oculta encontrará acesso. Nenhum espírito contrário poderá habitar. Nenhuma presença estranha resistirá. Este lar agora está envolvido por um escudo celestial, um campo de força espiritual que repele todo o mal visível e invisível. Nenhuma maldição terá efeito. Nenhum laço do passado será reativado. Nenhuma dor reprimida voltará a governar. Onde antes havia escuridão, agora reina a luz invencível de Deus. Onde havia brechas, agora há selamento com o fogo do céu. Onde havia confusão, agora a ordem divina. E onde havia medo, agora se estabelece uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Esta declaração não é simbólica. Ela é viva. É um selo espiritual que foi ativado diante do trono de Deus. É como um decreto assinado com tinta de fogo no céu, enviado diretamente à terra. O mundo espiritual já se move em resposta. Há um realinhamento acontecendo agora, em dimensões que seus olhos não veem, mas que sua alma já começa a sentir. O céu confirma com sinais. Os anjos executam com precisão divina. Portas estão sendo fechadas para o mal e escancaradas para a bênção. Correntes estão sendo quebradas. Atmosferas estão sendo transformadas. Esta casa já não pertence mais à mesma história. Ela foi inserida em um novo ciclo espiritual. E a partir deste momento, nada será como antes. Esta casa nunca mais será a mesma. Porque o céu tocou o chão. Porque a glória habitou. Porque a promessa se cumpriu. Este lar não é mais apenas um endereço no mapa. É solo consagrado, território sagrado, altar permanente do Deus Altíssimo. Aqui não se pisa com pressa, se pisa com reverência. Aqui não se fala qualquer palavra, se libera decreto. Aqui não se vive por acaso, se cumpre propósito. Esta casa agora está sob uma nova jurisdição, a do céu. É lugar onde o invisível se manifesta, onde o impossível se torna comum, onde o natural é regido pelo sobrenatural. Esta casa é altar de milagres, é sede da glória, é campo de promessas cumpridas. Cada parede, cada móvel, cada centímetro do chão carrega agora a marca do sagrado. Os anjos já reconhecem este lar como ponto de vigília, como base de operações divinas. E esta família não é comum. É geração escolhida, linhagem de fé, descendência profética, herdeira de promessas eternas que vêm sendo gestadas há anos, e que agora entram em tempo de cumprimento. Esta casa é resposta de oração de gerações passadas e plataforma de milagres para as futuras. Que os céus se alegrem, que os anjos celebrem, que até as paredes testifiquem, que toda a atmosfera desta casa declare em uníssono: aqui, Deus reina com autoridade. Aqui, a glória não passa, permanece. Aqui, os milagres não são exceção, são rotina. Aqui, a presença de Deus não visita, ela habita. E onde Deus habita, tudo floresce. Senhor Deus Todo-Poderoso, invocamos agora teu nome glorioso, e sob a cobertura sagrada dos 3 arcanjos celestiais, Miguel, Rafael e Gabriel, consagramos este endereço não apenas como uma residência, mas como um altar vivo do céu na terra. Que não seja apenas um CEP registrado no mundo natural, mas um ponto de referência no mundo espiritual. Cada metro quadrado, cada centímetro desta casa, cada fresta entre os tijolos, cada rachadura invisível nos cantos, tudo agora é selado, ungido, consagrado ao teu domínio absoluto. Consagramos as paredes que já escutaram gritos de dor, palavras ríspidas,
e até o silêncio ensurdecedor da solidão. Que agora elas sejam preenchidas com louvores incessantes, com músicas que embalam a presença dos anjos, com palavras que curam e restauram. Que os ecos do passado sejam anulados por hinos de vitória, por declarações de fé, por vozes que engrandecem teu nome. Consagramos os cômodos que já testemunharam lágrimas escondidas, orações desesperadas e noites de insônia. Que agora eles transbordem risos espontâneos, abraços sinceros, diálogos cheios de propósito e orações carregadas de autoridade. Que cada ambiente desta casa se torne uma extensão do céu, uma morada onde os anjos se sintam à vontade, onde o Espírito Santo encontre liberdade e onde a tua glória habite sem reservas. Nada será como antes, porque hoje, pela tua palavra, esta casa deixa de ser apenas um endereço e se transforma num território consagrado, numa base espiritual, num refúgio santo onde o céu tem livre acesso e o inferno é barrado com força inegociável. Cada objeto, cada móvel, cada canto visível e invisível, cada memória gravada neste lugar, tudo, absolutamente tudo, agora pertence ao Senhor. Não apenas por palavras, mas por aliança. Que a atmosfera desta casa seja tomada por tua presença de forma palpável. Que ao cruzar a porta, até as visitas sintam algo diferente. Uma leveza, uma paz, uma certeza de que aqui o céu se instalou. Que os anjos de luz permaneçam de vigília dia e noite, incessantemente, como guardiões incansáveis que jamais dormem, como sentinelas celestiais posicionadas com precisão divina e propósito eterno em cada centímetro deste lar. Que estejam nas portas, filtrando cada decisão antes mesmo que ela se concretize, repelindo aquilo que não vem de Deus e liberando apenas o que conduz à vontade do Altíssimo. Que estejam nas janelas, discernindo e purificando cada pensamento que tenta entrar. Que o que for sombra seja impedido, e que apenas luz penetre. Que caminhem pelos corredores como colunas de fogo, queimando toda a influência emocional que tente perturbar a paz interior dos moradores. Que estejam nos quartos, guardando os sonhos como tesouros celestiais, soprando esperança sobre os que dormem e ativando visões proféticas enquanto os olhos estão fechados. Que estejam sobre os travesseiros, como quem acaricia a mente e o coração com bálsamo celestial, trazendo descanso real, não só ao corpo, mas também à alma. Que os anjos não apenas vigiem, mas que hajam com poder, ministrando cura nas áreas que ninguém vê, derramando paz onde o caos antes dominava, liberando revelação onde havia confusão e estabelecendo o equilíbrio divino como fundação inabalável. Que sejam como médicos, soldados e mensageiros celestiais atuando em perfeita harmonia, para que esta casa seja um verdadeiro reduto de glória, onde os anjos habitam, a presença de Deus reina, e onde Deus reina, o impossível se torna rotina. Que os sonhos noturnos sejam proféticos, não aleatórios, que tragam revelações do céu, direções do Espírito, e consolo as dores mais escondidas. Que nenhuma noite passe em vão, que o sono seja território de encontros com Deus, onde Ele sussurra ao ouvido da alma aquilo que o barulho do dia não permitiu ouvir. Que os diálogos desta casa deixem de ser comuns e se tornem verdadeiros encontros sagrados. Que cada conversa entre pais e filhos, entre cônjuges, entre irmãos, entre amigos que entram por essa porta, carregue a unção da escuta, da compaixão, da verdade e da construção. Que as palavras proferidas aqui sejam como remédio para o coração ferido e como semente de honra para as gerações futuras. Que cada ambiente desta casa seja tão impregnado da presença divina que até o silêncio se torne uma prece viva, um sussurro do céu em forma de paz. Que mesmo quando não se ouve uma só palavra, o espírito sinta alívio, descanso, como quem se deita nos braços do próprio Deus. Que as paredes carreguem testemunhos invisíveis de milagres, que o chão conserve marcas espirituais de adoração, que o ar seja como o perfume do céu, doce e restaurador. Que esta casa, a partir de hoje, não seja lembrada por sua decoração, por seus móveis ou por suas paredes, mas pela sua essência. Uma essência sagrada, que reflete o próprio trono do Altíssimo. Uma atmosfera tão carregada da glória de Deus, que o tempo parece desacelerar,
a alma se aquieta e o coração sente, sem sombra de dúvida: aqui Deus mora. Aqui Ele reina. Aqui Ele habita com alegria. Se você está sentindo algo que não consegue explicar, se a atmosfera da sua casa mudou enquanto ouvia esta oração, se o ar parece mais leve, se o ambiente está diferente, se lágrimas vieram sem aviso, ou um calor percorreu seu corpo, não ignore o que está acontecendo agora. Isso não é apenas uma sensação, não é fruto da emoção, é o céu se manifestando. É o Espírito Santo tocando seu lar com autoridade, dizendo: eu estou aqui. E esta oração é a resposta que você tanto esperava. Esta não é apenas mais uma oração. É uma visitação real, viva, presente. É a chave que abre portas que estavam trancadas há anos. É o selo de um novo tempo sendo colocado sobre sua casa com fogo e glória divina. Por isso, declare com autoridade, com fé, com coragem: minha casa pertence a Deus. É habitada pelos arcanjos e selada com o fogo do céu. E entenda, isso não é uma frase comum, isso é um decreto celestial. É uma senha espiritual que abre portais de milagres. É como marcar no mundo espiritual: aqui não é mais terreno neutro, aqui é território do Altíssimo. Cada letra que você digita se transforma em espada nas mãos dos anjos. Cada palavra declarada com fé fortalece os muros da sua casa com a luz de Deus. Escreva, declare e permita que o céu registre o seu posicionamento como uma aliança sagrada de transformação permanente. E compartilhe agora com alguém que você ama, com alguém que talvez esteja enfrentando uma guerra silenciosa, que clama em lágrimas escondidas, que pede a Deus por um sinal, por uma resposta, por um alívio. Esta oração pode ser o socorro do céu chegando até essa vida, e você pode ser o canal pelo qual esse milagre se manifesta. Não subestime o poder de um simples gesto. Um clique, um compartilhamento, pode romper cadeias, pode interromper ciclos de dor, pode inaugurar um novo tempo na vida de alguém. Você pode ser a ponte entre o desespero de alguém e a promessa de Deus. Seja esse instrumento. Liberte luz. Compartilhe esperança. Entregue essa oração como quem entrega uma chave de libertação. Volte aqui por 7 dias seguidos. Sim, 7 dias consagrados, porque o céu trabalha em processos espirituais. Cada dia de oração é uma camada de proteção que se fortalece. A cada repetição, uma nova área do seu lar e da sua vida é tocada com mais intensidade. É como se uma muralha celestial fosse construída, bloco por bloco, até que nenhuma brecha reste, até que a presença de Deus seja tão real que até o ar se transforme. Essa oração não é apenas um vídeo. É um mover. É um renascimento. É uma convocação divina. Volte, persevere, declare em voz alta e permita que o céu continue escrevendo a nova história da sua casa. A transformação já começou, e ela só está no começo.